Meu nome é Rosângela, tenho 41 anos e moro na cidade de Ingá. Ingá é uma cidade com 18 mil habitantes, uma cidade muito acolhedora. É também uma cidade que tinha muito no sangue também a questão de sapateiro, porque lá no passado tinha muitos sapateiros na cidade. Eu acho que isso também foi o segredo de também ter uma fábrica tão boa aqui na cidade. É de ter no sangue da cidade a alma de sapateiro. Eu passava na frente da fábrica para ir para a escola, eu já assistia 7, 12 anos, e eu queria ser médica. Mas só que todo mundo dizia, mas para ser médica tem que comprar livro, é caro. Eu disse, nossa, para me comprar o livro eu tenho que trabalhar naquela fábrica. E eu parei e pedi emprego ao diretor da fábrica. Ele disse, você é muito nova, volte daqui a 2 anos. Mas com 1 ano eu voltava de novo a perguntar. Aí com 14 eu fiz a ficha e com 15 eu entrei na fábrica. Eu aprendi a ser líder realmente através de mutirão. Eu me tornei supervisora, eu tinha toda a técnica, mas não tinha liderança. Por isso que eu falo que liderança se aprende. E eu aprendi nos mutirões. Começou com um funcionário veio dizer que tinha uma família que estava morando na beira de um esgoto. Aí a gente se juntou e disse, por que a gente não faz uma casa? Aí eu continuei. Aí eu disse, nossa, não vou parar não, todo ano tem que ser uma casa. Aí todo ano, depois desse dia, era uma casa, todo ano. Alguém chegava contando a história e a gente ia olhar se era verdade, se realmente merecia. Aí eu apresentava toda a situação para os funcionários e eles diziam, bora, Rosângela, pegar. Quando eles diziam bora, pronto, aí era fácil, porque era 200 pessoas, não era só Rosângela. A gente está aqui na estação, tá em Ingá, para contar a história de Leléu. O pessoal da comunidade me procurou para dizer que Leléu estava em situação bem precária, falecendo. E naquele momento eu falei, nossa, não é o nosso fim isso aí, mas vamos lá olhar. Essa mulher é um anjo na vida do meu irmão. Foi um anjo que Deus pôs no caminho, né? Quando a gente chegou, o Leléu estava em situações precárias mesmo, falecendo mesmo. Voltei para a fábrica e parei toda a fábrica e disse, gente, a gente está com um senhor na estação, o que a gente faz? O pessoal da fábrica, nossa, nós vamos fazer mutirões. Uma turma vai dar banho, outra turma vai dar o café, outra turma vai dar o almoço. É assim a gente fez. O que ela fez, ninguém fazia, né? E ela fez tudo. Não comprava nada, levava para Campinas, gastava comigo. E hoje estou por aqui, né? Até o dia que Jesus quiser, e ela também, né? O meu esposo, ele acha assim que eu quero agarrar o mundo com as mãos e que eu era para fazer, não era para estar me entregando tanto dessa forma não, mas eu acho que por dentro mesmo ele gosta, né? Porque ele fala muito, assim, o pessoal me fala que ele fala com muito orgulho do que eu faço, né? O que eu faço, eu recebo em dobro. Quando minha mãe faleceu, eu lembro que quando a gente saiu para o enterro, aí eu vi todo mundo da fábrica fardado. Aí eu olhei para minha líder, eu disse, o pessoal está aqui, a fábrica está fechada, não pode. E ela disse, eles ligaram para o gerente e pediram para vir para o enterro. O gerente autorizou, a fábrica fechou para vir para o enterro da sua mãe. Estava todo mundo. Estava todo mundo lá. Eu não me senti só. Eu me senti forte, consegui até ajudar os meus irmãos, né? Porque tinha muita gente. Tinha muita gente mesmo, assim. Tava todos eles lá, eles me abraçavam, acenavam com a mão, eu tô aqui. Então eu me senti muito abraçada, assim, é como se fosse Deus, né? Eu senti Deus. Deus não desce, né? Mas mandou todo mundo para ali. Então, tava toda a minha equipe junto, dando força a mim e a minha família. Todos eles. Os mutirões duraram até dezembro de 2020.
até o fechamento da fábrica. Eu fiquei sabendo 7 dias antes e nem acreditei, né? Quando falou que estava fechado, eles nem choravam, nem falavam nada. Aí eu lembro que eu disse, nossa, eu tenho que falar para eles não estão entendendo. Quando eu subi na escada que falei, nossa gente, a nossa fábrica fechou, mas não fechou as portas para vocês vão ter muitas oportunidades, todo mundo começou a chorar. A gente tratava como se fosse nossa casa. Depois do fechamento da fábrica, eu fui chamada para ficar no Instituto Alpargatas. O que me fez ir foi quando falou que o meu primeiro projeto era tomar conta das pessoas que tinham sido demitidas da fábrica. Aí isso me deu um impulso a ir mesmo. Fiquei com meu coração mais calmo, né? Depois que eu vi eles ficando felizes com os cursos. A fábrica não deixou de tomar conta deles, né? Está tomando conta deles ainda. Eu me vejo como uma mulher que inspira outras pessoas, não só mulheres. Inspira homens, né, a fazer o seu melhor, a dar o seu melhor e se tornar uma boa pessoa nesse mundo, né? A gente não tem que esperar ir para outro mundo para dar a volta ao mundo, não. A gente tem que fazer o bom nesse mundo e sem esperar nada em troca.